faça subir daqui, Senhor. Entrar nesta terra é o meu desejo. Ter anjo comigo na viagem, sei que é bom. Mas se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Lá no Mar Vermelho, veja só o que aconteceu. Moisés tocou nas águas e o mar se dividiu. Pois existia uma parceria entre ele e Deus. Por isso, toque pela fé naquilo que te faz chorar. Aí tudo mudará. Toque pela fé naquilo que te faz sofrer. Tudo vai se resolver. Pois existe uma parceria entre Deus e você. Moisés, conversando com Deus, disse: não me faça subir daqui, Senhor. Entrar nesta terra é o meu desejo. Ter anjo comigo na viagem, sei que é bom. Mas se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Lá no Mar Vermelho, veja só o que aconteceu. Moisés tocou nas águas e o mar se dividiu. Pois existia uma parceria entre ele e Deus. Por isso, toque pela fé naquilo que te faz chorar. Aí tudo mudará. Toque pela fé naquilo que te faz sofrer. Tudo vai se resolver. Toque pela fé naquilo que te faz chorar. Aí tudo mudará. Toque pela fé naquilo que te faz sofrer. Tudo vai se resolver. Pois existe uma parceria entre Deus e você. Pois existe uma parceria entre Deus e você. Yeah, 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 yeah. Aleluia, Senhor. Santifica-nos, Deus. Santifica-nos para ti mesmo, Senhor. Glorifica, Deus. Mais que a neve quero ser pra te honrar, pra te agradar. E em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro. Renuncio minha carne, renuncio o mundo e sonhos que não te
Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé para nós iniciarmos esta manhã. Deus, nós te louvamos e te glorificamos por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, para juntos adorarmos e enaltecermos o teu santo, eterno e poderoso nome, Jesus. Deus, obrigado pela vida de cada irmão que já se faz presente, pela vida daqueles que não poderam estar. Ó Senhor Deus, abençoe a cada um, ó Deus, abençoe, Senhor, louvor, o estudo da tua palavra nesta manhã. Faça-nos entendermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nicole, louva um hino aqui em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino número 1, mesmo, Chuvas de Graça, amém? Deus prometeu com certeza, chuvas de graça manda, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe a irmã Nicole. Vamos colocar de pé, queridos. Nós fazemos a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. Hoje estaremos 18 de abril, aniversário da minha primogênita Flávia, 8 anos hoje. Louvado seja Deus. Parece que foi ontem, hoje já tem 8 anos. Ei, Flávio, tá ficando velho, hein? Filha está crescendo e o pai está ficando velho. 18 de abril de 2021. Lição 3, dons de revelação. Diz assim, textual: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Verdade prática, igreja. Os dons de revelação
verdade, é necessário, né, irmãos? Os dons de revelação. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. Depois estaremos lendo Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. E depois Daniel capítulo 2, 19 ao 22. 1 Coríntios 2, versículo 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outra a operação de maravilhas, e a outro disputava com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Daniel capítulo 2, verso 19 ao versículo 22. Verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Louvado seja Deus. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, pelo louvor desta manhã. Continua falando aos nossos corações, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que nos guia. Jesus, abençoa, Pai, cada ministração, Senhor, de cada, Senhor, departamento, crianças, Senhor, jovens e adultos nesta manhã. Usa cada professor como instrumento nas mãos do Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, que o nosso coração esteja aberto, Pai, os nossos ouvidos, Senhor, e a nossa mente para receber a Tua palavra. Faça-nos entender, ó Pai, e viver, Senhor, na verdade, Senhor, porque a verdade vos liberta, a verdade transforma. Senhor, sê conosco, nos ajuda, abençoa, Senhor, o estudo da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém? As classes estão liberadas. Presbítero Francisco, a oportunidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder nos reunir para estudar a palavra de Deus, né? Que nesta manhã nós todos juntos possamos explorar esse assunto com a certeza de que não conseguiremos esgotar o assunto, sem dúvida, porque é um assunto que já vem sendo tratado na igreja há séculos, né? Há séculos que vem sendo tratado a questão dos dons espirituais na igreja, e cada vez que se explora o assunto, se descobre coisas grandes, né? Descobre coisas grandes. Hoje a lição trata dos dons de revelação. Dons de revelação, né? É muito interessante a gente ver assim. Então, que tanto nós que estamos aqui no templo, como os irmãos que nos acompanham de casa, que nós possamos estar atentos e continuar com essa boa vontade com relação às Escrituras. A introdução da nossa lição diz o seguinte, logo na nossa introdução,
no parágrafo, no primeiro ponto, continuando aí, diz que a lição desta semana estudaremos a respeito dos dons de revelação. Então, essa semana, no caso hoje, nós vamos falar a respeito dos dons de revelação. E o que é revelação? Revelar. Revelar é tirar o véu. Revelar é tirar o véu. Tirar o véu é trazer as claras. Um véu que existia antes de um assunto revelado, existia um véu que tapava a visão exterior. Então a gente estava com os olhos vendados, né? Agora, com a revelação, o véu foi tirado. As luzes todas foram acesas. E agora se tornou um grande clarão a nossa vida espiritual e a nossa vida no geral. É muito complexo, inclusive a gente deve ter cuidado para isso aqui. No caso da lição de hoje, a gente está abordando muito apenas a questão espiritual, né? Muito apenas a questão espiritual. De uma certa forma é compreensível, mas a gente pode amadurecer um pouco mais a visão, entender que tudo foi revelado, tudo está às claras. E agora cabe a nós continuar buscando, continuar querendo, continuar insistindo, porque já está revelado, né? Se já está revelado, então existe um caminho a ser trilhado para que a gente alcance o máximo possível, né, dessa revelação nas nossas vidas. Olha bem, está revelado, isso não quer dizer que já está em mim, né? Existe um caminho a ser trilhado para que a gente alcance o máximo de revelação possível. O máximo de revelação possível. Nós temos um texto, um versículo em Romanos, capítulo 11, versículo 33, que diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus são insondáveis. O homem, o ser criado por Deus, ninguém consegue chegar. Você pode mergulhar nesta profundidade em busca deste conhecimento. Não tem problema. Agora, entendendo que nunca alcançaremos este pleno conhecimento, porque o conhecimento pleno está na onisciência. E nós, no nosso estado de carne ou no nosso estado espiritual, nós nunca seremos oniscientes. Então, essa sabedoria e essa grandeza, esse conhecimento de Deus, será um assunto que a gente começa a ver hoje nos nossos dias, ainda em carne, ainda no templo corruptível, e na eternidade, num templo ou num estado de incorruptibilidade, nós ainda continuaremos mergulhando na riqueza, da profundidade do conhecimento, da grandeza de Deus. E não existe ser criado no céu, na terra, que chegue a conhecer e ser pleno desse conhecimento, porque nenhum ser criado é onisciente. Então, é um assunto que a gente começa agora, ou começou há 2000 anos, ou começou há 4000 anos, e a gente vai de eternidade adentro, sem problema nenhum, porque tem muita coisa a ser visto. Tem muita coisa a ser visto. A gente não consegue chegar a este estado de onisciência nunca. E os irmãos, todos que estão aqui, e os que estão de casa nos ouvindo, ou nos ouvirão, sabem muito bem que esta é uma verdade, né? Então, para a gente entender que não tem como ter este conhecimento pleno desta verdade, né? Não tem como. Nós somos apenas buscadores. Estamos em busca, estamos querendo. Agora, existe uma série de cuidados que nós devemos ter
com relação à revelação, ou com relação ao uso dos dons espirituais. Porque o que acontece é que a gente vê a igreja de Corinto, era uma igreja muito rica de dons espirituais. Sabe? Era uma igreja muito rica de dons espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreve a Corinto, ele escreve exatamente com esse objetivo, de chamar a atenção dos irmãos para um melhor uso dos dons espirituais, né? E a igreja de Corinto vivia, de uma certa forma, assim, um uso muito desequilibrado, né? Eles viviam um desequilíbrio muito grande na questão do uso dos dons espirituais. A igreja de Corinto se achava uma igreja superior. Ela se achava uma igreja que se destacava de todas as outras, porque, de uma certa forma, os dons espirituais estavam presentes naquela igreja. Agora, o que acontecia é que existia muita irresponsabilidade no uso dos dons. Né? Existia muita irresponsabilidade no uso dos dons. Então, os irmãos que ali se reuniam, eles se reuniam como se fosse num grande teatro, né? Se reuniam como se fosse um grande teatro para apresentar suas habilidades espirituais. E ali eles apresentavam todas as suas habilidades espirituais, estavam satisfeitos. Quando um começava a falar em língua, o outro começava a profetizar, o outro começava... E era aquela, de uma certa forma, uma bagunça que existia na igreja naqueles dias. Mas o fato é que era um grande teatro mesmo, com muitos dons espirituais. O que nós devemos ter cuidado hoje é para que a gente não se torne um pequeno teatro, sem os dons espirituais e com a mesma desorganização de Corinto. Né? Porque Corinto era uma igreja teatral, né? Onde os irmãos faziam questão de se apresentarem mesmo. E os dons estavam fazendo mal aos irmãos. Mas, de uma certa forma, era um grande teatro com muito dom. Sobrava dom e sobrava também responsabilidade. Nós devemos ter cuidado nos nossos dias para que a gente não nos tornemos um pequeno teatro, né? Sem dom, né? Sem dom e em busca do nada. Essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação, porque a gente vê o que a gente vê e o que a gente ouve constantemente na igreja ou nas igrejas da atualidade é exatamente uma tentativa de uma apresentação teatral. Tudo isso dizendo que são dons, mas na verdade o objetivo mais é uma grande apresentação. A gente vive nos nossos dias ainda, por exemplo, nós temos muita questão de contar algumas histórias, como por exemplo, Deus me disse, né? Deus me disse que, aí conta uma história que Deus disse a ele. Deus me revelou, né? Eu acho que é assim. E isso é muito perigoso, sabe? Isso é muito perigoso quando a gente começa a ter uma vida espiritual baseada no que... Mas eu sinto que... Eu estou sentindo de Deus, eu estou sentindo isso, eu acho que aqui, Deus me revelou aquilo outro, Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, Deus e tal, e Deus, e Deus, e Deus. Claro que nós podemos explorar tudo isto, mas nós devemos ter maturidade para isto. Não é simplesmente eu chegar aqui no meio de uma conversa e eu começar a querer, ou eu implantar, ou eu contar um sonho, alguma experiência que eu tive, como se fosse algo magnífico que vocês todos têm que viver aquilo. E olha que nós temos aí denominações, e muitas delas, que é fundamentada exatamente em cima da visão de um líder, de um sonho que um líder teve. Um sonho que virou doutrina naquela igreja. Uma visão que ele teve e virou doutrina para um grupo de irmãos, né? Alguma coisa que ele achou interessante, que virou doutrina para um grupo. E sem falar naquela de quando que a gente diz assim, foi feita a vontade de Deus. Vocês já viram quando a gente está planejando alguma coisa que é importante e dá errado?
Aí a gente chega para alguém e diz assim, não, tudo bem, mas tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. Entenda o que eu quero dizer aqui. Senão você vai dizer que eu estou dizendo que a vontade de Deus não prevalece. Mas quando nós planejamos e fazemos tudo certinho, o mérito é meu. Não foi a vontade de Deus, é isso que eu quero dizer. Quando eu faço tudo, quando eu planejo e dá tudo certinho, aí o mérito é meu. Agora, quando eu planejo e dá tudo errado, e dá tudo errado por incompetência do planejamento, aí a culpa é de Deus. Aí eu digo, não, é porque foi feita a vontade de Deus. Quando eu planejo as coisas e não sai do jeito do planejado, por incompetência do planejador, por incompetência do grupo, de toda a turma que está trabalhando naquele projeto, quando dá errado, não é porque não era para acontecer, Deus não quis assim. E a gente começa a atribuir tudo a Deus. De forma irresponsável, a gente começa a jogar tudo para Deus. Quando nós fazemos uma grande festa e acontece tudo dentro dos conformes, tudo certinho como a gente planejou, a gente chama toda a equipe na frente e palma para essa equipe porque maravilha, palma para o irmão porque desenvolveu, palma para fulano porque fez, tudo bem, vamos reconhecer o trabalho que ele fez, tudo bem, não tem problema nisso. Agora também devemos ser honestos que quando der errado, o sujeito também tem que assumir que o erro foi dele, ele não tem que dizer, não, é porque foi feita a vontade de Deus, por isso que eu sou mais irresponsável. E isso é um problema sério, porque isso não era um assunto apenas de Corinto. Não era um assunto apenas da igreja de Corinto, é um assunto para os nossos dias. É o que a gente mais vê. É porque quando dá errado é porque foi feita a vontade de Deus. Quando dá errado é porque tudo é no tempo de Deus. Mas quando dá certo é porque foi no meu tempo. Então eu estou melhor do que Deus. Quando dá certo é porque foi no meu tempo, está certinho. Quando dá certo, o mérito é meu, é da equipe. Quando dá certo, o mérito é da congregação. Quando dá certo, a gente fica elogiando uns aos outros. Tudo bem, não tem nada errado em elogiar. Agora, quando der errado, por favor, não diga que foi a vontade de Deus. Que não é vontade de Deus atrapalhar o projeto de ninguém. Sabe? O tempo, para começar, o tempo de Deus, meu amigo, o tempo de Deus é uma expressão nossa. Porque só quem está sujeito ao tempo e ao espaço somos nós. Então o tempo é uma expressão nossa, para atender uma necessidade nossa. Tempo na nossa expressão humana é cronos, cronômetro, cronologia. Aí, claro, que nós temos a necessidade de ter um vocabulário para o tempo de Deus, uma palavra para o tempo de Deus, nós chamamos kairos, é o tempo de Deus. Sim, mas onde se manifesta o tempo de Deus? Em que espaço o tempo se manifesta? Ele se manifesta apenas no espaço-tempo ou ele se manifesta numa eternidade infinita? Então é bom a gente começar a assumir as responsabilidades e ter mais cuidado com o que diz. Porque de vez em quando a gente diz umas coisas que é vergonhoso dizer. É vergonhoso dizer. Então foi feita a vontade de Deus, foi. E a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que nós tenhamos o máximo de cuidado com isso. E a gente vive muito isso dentro da igreja. Isso, pastores, obreiros, no geral, fica dizendo essas coisas. Aí os irmãos que vão chegando, recém-chegados na fé, acham que é assim, é simples. Qualquer coisa a gente bota na conta de Deus. Põe para lá. Ele se vira, não tem nada a ver com isso, sabe? E os irmãos que vão chegando e tal. E outros que vê um determinado sujeito que ensinando e tal e tudo mais, e começa a ter apreço pelaquela pessoa, faz amizade e tudo mais, absorve esses vícios, absorve essas besteiras, e continua dizendo essas coisas, E continua dizendo essas coisas, e na verdade não é assim, nunca foi assim, sabe? Isso é problema nosso, Isso é problema nosso, e que nós devemos ter o máximo de cuidado em querer consertar, em cuidar no conserto, A palavra da sabedoria é o primeiro tópico da nossa lição, A palavra da sabedoria. E é muito interessante, isso é um pensamento que a gente tem que desenvolver, não custa nada pensar, é a respeito dos dons espirituais. Será que os dons espirituais realmente vão desaparecer? Será que há necessidade desses dons espirituais desaparecerem?
Porque em Coríntios, Paulo disse que o que é em parte desaparecerá. Eu acredito que a profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus é algo tão profundo que os dons espirituais se tornam apenas alguns pigmentos muito pequenos dentro dessa riqueza de profundidade. Ora, se nós dissemos há pouco tempo que a sabedoria continuará sendo uma continuidade da eternidade, eu preciso eu preciso do dom de sabedoria, eu preciso do dom de discernimento, eu preciso do dom de crescimento para que eu continue vivendo na eternidade. Então eu acho que o que hoje é de grande importância para a igreja, como os dons espirituais, continuará sendo de muita valia para o sujeito na eternidade, continuará sendo, mas estará envolvido numa profundidade de conhecimento e de revelação de Deus tão profunda e tão maior, que ele se torna assim um detalhe dentro dessa riqueza, dentro dessa sabedoria. Então eu imagino que os dons espirituais, eu penso que os dons espirituais não precisam desaparecer na eternidade. O que acontece é que eles simplesmente estarão mergulhados na riqueza do conhecimento, na profundeza da sabedoria de Deus, de forma que eles podem estar presentes. Não com a mesma evidência que temos hoje, porque tem muitas outras coisas mais interessantes a ser exploradas. Aliás, nós temos 9 dons espirituais. E isso nós registramos na Bíblia, e a gente vê discussões terríveis de pastores, de doutores em divindade, gente. Doutor em divindade, isso é um absurdo, um título desse. Os caras brigando, discutindo, insistindo em dizer que de fato os dons só são 9, porque o fruto do Espírito também se manifesta em 9. E tal e tudo mais, quer dizer, a gente reduzir a riqueza da profundidade do conhecimento e da sabedoria de Deus a nada. Pode ter certeza que 9 é o que alguém escreveu. Deus é muito mais do que podemos pensar e imaginar. E isso nós conseguimos discernir hoje, ainda num corpo limitado, numa mente pequena, nós já conseguimos imaginar assim. Então eu reduzi a obra do Espírito Santo em 9 dons espirituais. Eu reduzi a obra do Espírito Santo ao fruto do Espírito que se manifesta em 9 virtudes. É um reducionismo enorme para um ser onipotente. Para um ser onipotente. E eu fico vendo essas brigas e fico olhando e digo, meu Deus, como é que pode? Como a gente consegue falar tantas coisas, né? Mas é por aí. Então vamos lá. No conceito, a palavra da sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8, na parte A do versículo, refere-se a uma capacidade divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Então, é uma capacidade do Espírito Santo para uma tomada de decisões sábias. Sabe? É uma capacidade do Espírito Santo para a tomada de decisões sábias. E isso não diz respeito apenas e tão somente à vida em igreja. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo para a tomada de decisões na vida do homem em geral. Né? Nós devemos entender que a sabedoria não é algo que o homem pode produzir. O homem não produz sabedoria. A sabedoria já existe. A sabedoria já existe na onisciência de Deus. A sabedoria já existe no Logos divino, já existe a sabedoria. Então, a sabedoria, o homem não consegue produzir sabedoria. De maneira nenhuma o homem consegue produzir sabedoria. O homem apenas consegue buscar de forma insistente, querendo descobrir e viver cada instante de forma sábia. O homem não é produtor de sabedoria.
A sabedoria só pode ser explorada pela faculdade superior do homem. Somente o intelecto, somente o espírito humano consegue explorar a sabedoria. A parte psíquica, a parte lógica do homem. Então, a sabedoria, irmãos, não é produção nossa. Ah, fulano é sábio, ou então fulano... Não, a sabedoria já existe. O homem tem que continuar buscando. O homem tem que querer. O homem tem que insistir em buscar sabedoria. É interessante que Tiago afirma que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. É porque Deus é a fonte da sabedoria. Sabe? Então, não existe uma outra forma de se adquirir sabedoria a não ser buscando, insistindo. Você não vê nenhum sábio que se tornou sábio de uma hora para outra. A sabedoria é um terreno que tem que ser explorado por todo homem. Isso pelo estudo das Escrituras Sagradas, isso pelo estudo secular. Isso se dá de várias formas e de várias maneiras. Entendendo que essa sabedoria que a gente vive, essa sabedoria que a gente está em busca, e de vez em quando você encontra uma pessoa e diz, mas como fulano é muito sábio. Não, ele está apenas trilhando o caminho das descobertas. Né? Então não existe nenhum homem que consiga produzir sabedoria. Ele produz sabedoria, ele faz sabedoria, ele é sábio e cada dia ele se demonstra mais sábio porque parece que ele é um homem que consegue produzir aquilo. Você chega a uma pessoa que é muito sábia e começa a conversar com ele está em busca de mais, porque enquanto mais ele anda dentro do terreno da sabedoria, mais dúvida ele vai achando no seu psicológico. E mais problemas ele tem a ser sanados. Então, se a gente entender assim, fica bem mais prático. É comum a gente pensar que a sabedoria é o seguinte, não, Deus vai dar sabedoria no momento oportuno, quando eu estiver numa grande dificuldade, não se preocupe porque o Espírito Santo vos fará você dizer, ou vos fará lembrar. Quem lembra é porque tem alguma coisa, de repente pode não estar fresca na mente naquele momento, mas o Espírito Santo faz lembrar. E eu só lembro o que estudei, eu só lembro o que aprendi, eu só lembro o que ouvi a respeito de qualquer assunto. Né? Então, a Bíblia está cheia de assuntos assim, que se a gente pegar assim o texto de forma súbita e ler aquele texto rápido, sem nenhuma análise, a gente vai entender que parece que aconteceu daquele jeito. O cara estava sem saber nada de nada, e em muitos casos, e de repente ele chega com uma história e conta e resolve um problema. Mas se você for analisar direitinho, muitas coisas do que está escrito, que a gente pensa que aconteceu de forma súbita, existiu uma raiz profunda de busca de sabedoria daquele sujeito que operou aquele milagre naquele momento, que fez aquela grande realização em determinado instante. Né? Devemos ver muito com isso. Vamos andar. A Bíblia e a palavra da sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar as tarefas ou tomar decisões. Né? Ou tomar decisões. O que acontece é que os dons espirituais, ele vem categorizado e dado nome aos dons apenas agora, no nosso Novo Testamento. No Antigo Testamento, não era trabalho dos irmãos naqueles dias estar dando nome a dons. Dons de revelação, dons de cura, dom de profecia, dom de falar em línguas, dom disso, de papa. Não, eles não tinham preocupação com isso. Né? Essa classificação e todos esses nomes é uma questão nossa agora dos últimos anos. Né? Dos últimos tempos, mas nos dias do Antigo Testamento não existia essa preocupação de dar esses nomes. Isso não quer dizer que os irmãos dos dias do Antigo Testamento eram desprovidos dessa sabedoria divina. Isso não significa dizer. O dom
que é um presente, é uma dádiva de Deus, estava presente na vida dos irmãos. Isso você consegue ver em Abraão, é porque a gente foca muito nos patriarcas, nos homens de mais destaque nas Escrituras. E fica bem mais fácil da gente conseguir enxergar nesses sujeitos algo assim mais interessante, né? Então a gente foca muito nos patriarcas, até porque o judaísmo foi muito influenciado pelos patriarcas, e você verá que a ênfase é dos patriarcas, né? Então fica fácil você ver, mas o fato é que os dons espirituais sempre esteve presente, e a capacidade de sabedoria sempre foi, desde o primeiro homem até dos mais modernos agora, sempre foi uma necessidade de sabedoria. E o homem só encontra essa sabedoria mergulhando nas profundezas de Deus. Mergulhando nessas profundezas da sabedoria e do conhecimento. Não existe uma outra forma. Não existe uma outra forma. Ah, não, mas fulano se tornou, graduou, pós-graduou, é doutor e tudo mais, e é médico. Não, ele é porque ele buscou e encontrou sabedoria. Porque de Deus emana toda boa dádiva. Toda boa dádiva. Então, se o sujeito é isto, é aquilo outro e tal e tudo mais, é bem sucedido profissionalmente, é bem sucedido ministerialmente, etc., isso é porque ele encontrou sabedoria, ou ele está mergulhando na sabedoria. Sabe? Então, a única forma de ter uma revelação, a única forma de se tirar o véu e viver uma revelação plena é tendo sabedoria. É por isso que os dons são de revelação. Dons de revelação começa pela sabedoria. Só consegue fazer uma boa revelação quem está comprometido com a sabedoria. Né? E é muito complicado essa questão de sabedoria, porque nós, na verdade, não temos interesse no assunto. Né? Nosso interesse é muito pouco, a gente quer mais viver a frenesi do momento, né? A quintura, o calor do grito do momento, né? O fervor de um movimento qualquer que deu uma explosão aqui dentro, e a gente chamou isso de um movimento bom, é de Deus e tal e tudo mais, né? E a gente muito pouco mergulha, a gente muito pouco busca a respeito dessa profundidade, dessa grandeza de Deus. A gente cita muito o rei Salomão como um homem sábio, até porque a Escritura faz questão de dizer que não existiu um homem como Salomão em sabedoria. Não existiu um homem com a sabedoria de Salomão. Não existirá um homem com a sabedoria de Salomão. E aí a gente deixa para lá, porque não precisa a gente indagar o tempo agora, o assunto agora, porque não é o caso de indagar. Por que isto foi escrito assim, exatamente nos dias de Salomão, né? Então nós devemos ficar espertos com relação a tudo isso. O fato é que Salomão se destacou, isso a gente não discute. A área medicinal, por exemplo, nos dias de Salomão, com a sabedoria de Salomão, foi de uma evolução imensa. Houve uma grande contribuição no reinado de Salomão para o mundo todo. Porque o Salomão entendia da área se você queria saber alguma coisa a respeito de astros, Salomão entendia, escrevia e explicava. Se você queria saber alguma coisa a respeito de medicina, Salomão era o cara que sabia explicar a respeito de medicina. Se você queria saber alguma coisa a respeito da área financeira, Salomão era um homem rico. E para ser rico tem que entender do assunto. Então, de fato, houve uma explosão nos dias de Salomão. Houve uma explosão nos dias de Salomão, até porque se tornou um reino fortíssimo, muito forte. Né? E Deus prometeu a Salomão, quando Salomão pede a ele sabedoria para administrar o reino, Deus dá a Salomão sabedoria. Ou Deus dá a Salomão uma curiosidade para que ele continue trabalhando, pesquisando e em busca de sabedoria. Não é que Salomão naquele dia recebeu um saco
né, um pacote de sabedoria. O anjo chegou e ele entregou aqui de lado. Está aqui, Salomão, um pacote de sabedoria que Deus mandou para você. Não, Salomão, eu te dou. Eu vou melhorar as suas habilidades, porque todo ser humano nasce com habilidades para a sabedoria. Todo ser humano nasce com a parte psíquica, a parte intelectiva, a parte inteligente, aberta para absorver sabedoria. Então, Salomão, olha, eu estou te dizendo o seguinte, você vai conseguir, insista, continue. Então, o reinado de Salomão foi um reinado longo, né? E de muita busca, pode ter certeza, por esses valores que, como foi dito, foi vivido de forma esplendorosa nos dias de Salomão, né? Claro que nós temos, a Bíblia cita, e se a gente for ler e estudar com cuidado, a gente vai ver dezenas de casos de pessoas muito influenciadas, muito cheias de sabedoria, né? Até porque, veja bem, Salomão era um cara inteligente, dotado de muita sabedoria, mas quem eram os conselheiros de Salomão? Ou você acha que existe um rei sem conselheiros? Os conselheiros estão nos bastidores, eles nem sempre aparecem nas pautas, eles nem sempre aparecem nas matérias de jornais, eles nem sempre aparecem, nem sempre, quase nunca aparecem, porque quando ele aparece, dá problema. Não é normal um conselheiro de uma grande autoridade aparecer, não, ele trabalha nos bastidores. Ele trabalha investigando, ele trabalha analisando e dando conselhos para que aquilo aconteça da melhor forma, ou não. É assim que acontece. Então, o mérito acontece aqui para Salomão. Claro, ele é o rei, ele é quem sai na capa do jornal, o jornal escrito, a Bíblia Sagrada. Mas o que existia de homens inteligentes, dotados de sabedoria, cheios de conhecimento, de muita humildade, de muito fervor, de muita boa vontade para servir, o que existia de homens dessa natureza, meu amigo, não está escrito, né? É muita coisa. Então, se a gente pensar assim, fica bem mais prático, né? Se a gente pensar assim, fica bem mais tranquilo para a gente entender as Escrituras, ou pelo menos entender o que se discute, né? Então, encerrando a história de Salomão, a gente vai para o subtópico 3, que é uma liderança sábia, né? Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Isso aqui é interessante a gente ver isso. Como eu falei no início aqui, parece que nós temos uma tendência, e é natural da nossa corrente teológica pentecostal, da gente, toda matéria que pega para estudar, a gente foca como se ela se resumisse apenas ao ministério, a uma eclesia. Então, tudo que a gente pega para estudar, se não falar diretamente de um ministério, se não falar, e se não tiver muito fechado para esse valor de movimento X, A ou B, parece que perde o valor, né? Mas, na verdade, não é assim. Mas isso é a mentalidade que nós amadurecemos ao longo desses 100 anos. A gente começa a perceber em muitos irmãos que isto está começando a evoluir, está começando a melhorar, né? Porque uma liderança sábia, quando a gente está numa igreja cristã pentecostal que fala em liderança, a gente entende que liderança é apenas o pastor com o corpo de obreiros, ou o corpo de obreiros que o pastor também está incluído, ou o meu pastor presidente com toda uma hierarquia, e a gente acha que é apenas isso, e fica resumido, né? A palavra uma liderança sábia. Mas o irmão faz uma questão aqui de forma inteligente, faz questão de dizer que a palavra de sabedoria é de grande valor para a tarefa do aconselhamento. E o aconselhamento não se dá apenas em questão religiosa. O aconselhamento não é produto, tarefa apenas de religião. Não é tarefa apenas de um líder sacerdotal. Não, o aconselhamento se dá em várias áreas, né? Então, para um aconselhamento pessoal e em situação que demanda uma orientação no exercício do ministério pastoral também, né? No exercício do ministério pastoral, né? O fato é que nós damos muitos conselhos. E muitos dos irmãos aqui são procurados para dar conselho.
E a gente dá conselho como amigo, a gente dá conselho aos filhos, a gente conversa entre os cônjuges, existe uma conversa, um diálogo de aconselhamento, de melhoramento, né? Existe um aconselhamento pastoral, existe um aconselhamento profissional. Ora, quem é que dá habilidade para que essa turma venha nos dar conselhos tão sábios e tão ricos? Sendo que na maioria das vezes a gente se depara com pessoas que nem cristãos são, que a gente acha que sabedoria é um produto que se desenvolve apenas na mente de um cristão. A gente acha muito isso. Claro que o assunto, como eu falei para vocês, é um assunto inesgotável. É um assunto que não se esgota. E se a gente for conversar, cada um de nós temos muita coisa a dizer, né? Então, a sabedoria, ela não se manifesta apenas na mente de um cristão. Se você vai dar fazer uma consultoria jurídica, você está provido de sabedoria. Que sabedoria é essa? O cara diz, isto é sabedoria humana, isto não vale nada. Sabedoria humana? Quem é o homem? Diz o apóstolo Pedro. O homem é como uma erva. E a beleza e a glória do homem é como a flor da erva. A erva existe agora de manhã, o sol vem e murcha. E de tarde não tem mais beleza no homem. O homem não tem mais nada a oferecer. Quem é o homem para dar uma consultoria na área médica, por exemplo? Ou para fazer um check-up geral em você ou em mim e dizer, os seus problemas são esses e o remédio é este. De onde veio essa sabedoria? Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso é sabedoria humana, então eu consigo viver sem Deus. Como eu escutei um certo gnóstico dizendo, ensinando numa palestra que eu participei, ele dizia que a gente consegue viver sem Deus, porque a biologia, a física e a química conseguem administrar o universo, ou pelo menos a raça humana. Então, biologia, química e física consegue, sim, beleza, está presente em nós. Biologia, química e física, dá para ter um tripé de um bom andamento, de desenvolvimento dos seres. Mas quem está dando sabedoria para que a biologia, química e física desenvolva tudo isto? Existe uma profundidade de riqueza e de conhecimento. Sabe? Aí a gente diz, não, mas isso é sabedoria de homem, isso é sabedoria de Deus, isso é coisa de homem, isso é coisa de Deus, e a gente fica querendo equiparar. E não podemos, não tem como comparar, porque Deus é a fonte, Deus é a própria sabedoria e poder, e misericórdia e bondade. Sabe? Então sabedoria não é um trenzinho que se desenvolve só na mente cristã, na mente de um sujeito que levantou a mão e disse, eu aceitei Jesus. E aí, assim, agora, não é, pode ter certeza disso, e vocês sabem muito bem, né? Então, a sabedoria é algo que nós devemos estar buscando, né? Buscando muito. É um caminho de muita profundidade, e nós, com certeza, temos muito o que trilhar por esse caminho e por esta profundidade. Eu não sei se ficou bem claro para os irmãos essa questão da sabedoria humana e sabedoria dos homens e sabedoria de Deus. Seria bom que a gente tirasse isso da nossa cabeça. Seria bom que a gente tirasse isso da nossa cabeça, essa questão de sabedoria dos homens. Não existe sabedoria dos homens. Não existe sabedoria de homem, que seja produto de homem. Toda sabedoria emana do Pai das luzes. Toda boa dádiva emana de Deus eterno. Seja para o ateu, que explode no conhecimento de um diálogo de muita sabedoria, seja para um espírita, seja para um evangélico, seja para um não evangélico, tudo isto existe porque Deus, pela sua bondade, dá. O homem não tem. O homem é apenas um sujeito que vive em busca de. O homem é apenas um sujeito que vive pesquisando a respeito da sabedoria. E com muito desvelo e muito empenho ele alcança. E às vezes
muitas das vezes eu como cristão, vou muito pouco atrás da sabedoria como meu amigo ateu. Como eu mergulho muito pouco em busca dessa sabedoria, muito pouco eu sei. E o rapaz lá se aprofundou, buscou, quis, teve interesse, ele desenvolveu habilidades até sobrenaturais. E eu fico dizendo, não, isso é manifestação do diabo. Eu não consigo atribuir essas coisas. Eu consigo ver Deus agindo, como disse Jesus a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, sabe? E aonde existe muita busca, com certeza chegará também o retorno por essa busca e por essa insistência. A palavra da ciência, no que diz respeito à revelação, o primeiro dom é a sabedoria, o segundo é ciência, ou conhecimento, é o segundo tópico aí. Palavra da ciência. O que é palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. Se nós começamos por sabedoria, ciência é produto de sabedoria. Só tem conhecimento e é ciência quem tem sabedoria. É por isso que revelar é tirar o véu. E então eu tirei o véu e estou mergulhando em busca de sabedoria. Eu estou mergulhando nas profundezas de Deus e estou encontrando sabedoria. À medida que eu vou encontrando sabedoria, eu vou desenvolvendo ciência. À medida que eu vou encontrando sabedoria, eu vou produzindo ciência, eu vou produzindo conhecimento. Então não existe uma ciência sem sabedoria. Não existe. Não existe uma ciência que não tenha passado pelo crivo da sabedoria. E não existe uma ciência que não esteja mergulhada na sabedoria. Sabe? Se a gente pensar assim, fica bem mais fácil. A ciência deve ser a maior virtude do mestre. A maior virtude do mestre. Acima de qualquer coisa, o mestre deve ter ciência. O mestre deve ter conhecimento. Esse conhecimento é a própria ciência, que é adquirida, ela é adquirida dentro da sabedoria. Sabe? O que acontece é que de vez em quando a gente inventa algumas coisas dentro do âmbito espiritual e diz, mas foi Deus que me... Não, pelo amor de Deus. Repetindo, o assunto é vasto e é longo. Eu sei que cada um de nós, presentes aqui, ou em casa, ou qualquer dia que estiver nos ouvindo, vai discordar de muita coisa, porque se ele passar para uma virtude, para uma vertente muito espiritualizada, ele vai discordar. Se ele passar para uma vertente muito intelectualizada, ele vai discordar. Mas se ele vai raciocinando, ele vai entendendo que funciona assim. Então não existe ciência sem sabedoria. A ciência é produto de sabedoria. O homem só tem conhecimento se ele estiver mergulhando no conhecimento da sabedoria de Deus. Senão, é perdida essa ciência dele. Alguém vai dizer assim, não, e o conhecimento empírico, como é que fica? Não, o conhecimento empírico, ele vem para o debate, para a gente analisar se dá para transformar em ciência. Mas é de um grande valor, não tenha dúvida disso. Aliás, só existe ciência por conta do empirismo. Se não existir um conhecimento empírico, a ciência fica muito atrasada, fica muito cansada. Então, o que acontece? A gente pega um conhecimento empírico e geralmente a gente vai submeter ele à sabedoria. Ele vai ter que mergulhar na sabedoria, ele vai ter que adquirir mais. O que era apenas empírico, ele vai ter que buscar mais raiz e mais profundidade para se tornar uma ciência, um conhecimento repassado a todos, para o bem de todos, né? Qual é a função da palavra da ciência? Isso é muito interessante. A palavra da ciência, ela não visa servir a propósitos triviais.
Quando você vê uma pessoa querendo resolver assuntos banais, ele não quis saber do conhecimento. E o irmão fala aqui algumas coisas a respeito dos assuntos triviais, quais são, e vocês já viram, por exemplo, quem foi a mulher de Caim, quem foi, umas perguntas bobas, uns assuntos. A ciência, ou o mestre, ele não perde tempo com esses assuntos, porque ele está numa profundidade de conhecimento tão elevado, que a preocupação dele é outra. Não é em estar envolvido com assuntos triviais. O mestre não se presta a esse papel. A ciência, o conhecimento não se presta a esse papel. A função da ciência é aplicar-se ao acolhimento. Você vê como a gente tem pouca sabedoria. A função da ciência é aplicar-se ao acolhimento. A função da ciência, do conhecimento, é aplicar-se à compreensão, à transmissão à luz do amor. Você vê como muito pouco a gente entende dessa questão de ciência, porque o papel de um homem conhecedor das Escrituras, que está buscando o conhecimento de Deus, é aplicar-se ao acolhimento. É uma coisa que nós não sabemos fazer. Isso mostra que nós muito pouco sabemos, que nós muito pouco estamos envolvidos na sabedoria, no aconselhamento, no querer, no buscar e no mergulhar nas profundezas de Deus. Porque nós que estudamos a Bíblia, muito poucos temos interesse no acolhimento. Nós não temos interesse nisso. Você já viu como as nossas atitudes ainda são bem rudes? Eu não consigo acolher ninguém. Sabe? A ciência, o mestre, o conhecedor, o dom de ciência, ele está num padrão tão elevado que usar de misericórdia é simples. Ele é um acolhedor. Ele é um acolhedor. Ele não é um julgador. Ele é um acolhedor. Ele é cheio de compreensão. Ele olha para mim e diz: rapaz, eu te compreendo. Eu sei que não está fácil para você. É a questão daquele nosso aconselhamento, né? O nosso aconselhamento. Nós não devemos prestar esse papel infundado, né? Nós devemos estar pautados no acolhimento, na compreensão e na transmissão à luz do amor. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu tenha o dom de conhecimento, ainda que eu tenha toda a ciência, e não tiver amor, não tiver compreensão, sabe? Se eu não conseguir compreender, se eu não conseguir acolher, nada disso me vale. Nada disso é aproveitado. Nada disso é aproveitado. Então nós devemos ter cuidado, porque de vez em quando a gente diz ser sábio e toma umas atitudes assim terríveis, né? Terríveis com relação a tudo isto, né? Terrível. A gente, por exemplo, na área de aconselhamento, a gente dá uns conselhos que são absurdos. É absurdo os conselhos que a gente dá. Seria melhor que a gente nem desse conselho. E tem mais uma, e de vez em quando eu acho que estou fazendo tudo certinho. Porque eu estou cheio de Deus, eu tenho experiência, eu vivo há tantos anos fazendo isso e aquilo, tudo outro e tal, e não consigo não consigo aconselhar, porque para aconselhar tem que estar com sabedoria. E sabedoria é algo que tem que ser explorado, tem que ser buscado, né? Tem que ser buscado, e os irmãos todos aqui que estudam a Bíblia e que estudam em matérias diversas, você vê o tanto que é complexo. Quando você chega num determinado assunto que começa a arejar, ventilar a sua mente a respeito daquele assunto, surge mais dezenas de milhares de outros que você tem que buscar para ir se complementando. Mas a gente não tem paciência para isso. A gente quer exercer ciência como se fosse assim, algo muito natural, como se fosse tomar água. Eu só peguei aqui e tomei água e não fiz muito esforço para isso. E não existe isso, né? Isso é muito problemático, a questão dos aconselhamentos. A gente dá conselho baseado, por exemplo, eu dou um conselho para um amigo, para um irmão, para quem quer que seja, baseado no meu sucesso, ou baseado nas minhas decepções e nas minhas frustrações. Então, como não deu certo para mim, também não vai dar certo para você. Não mexa com isso, porque eu já tenho experiência.
que isso não dá certo. Não dá certo, mas nós temos que analisar pessoas a pessoas, caso a caso, época a época, né? Não é simplesmente não dá certo porque não dá. Discernimento de espírito. Então, discernimento de espírito é o tópico 3 que a gente já finaliza aqui com ele agora. Discernimento de espírito. Isso é interessante porque a gente discerne espírito demais hoje, não é? Mas eu só consigo discernir espírito. Vem lá, a gente começou aqui pela sabedoria, pelo conhecimento e por último, quando eu estou mergulhado na sabedoria de Deus, buscando este conhecimento, eu estou possivelmente habilitado a discernir espíritos. O que acontece é que nós hoje estamos na parte de baixo, discernindo, conversando qualquer coisa, falando pelos cotovelos, achando que estamos cheios de verdades. Achando que estamos cheios de verdades. Mas isso é comum demais. Isso a gente vê demais no nosso dia a dia. Sabe? Meu conhecimento, zero e muito pouco. Meu interesse, menor ainda. Minha ciência, nada, porque não tem conhecimento, não tem. Se não está na sabedoria, buscando e mergulhando na sabedoria de Deus, não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, eu vou discernir o quê? Quais são as habilidades que eu vou usar para discernir determinados assuntos? E a gente vê muito isso dentro da igreja, assim, de forma tranquila. Ninguém está nem aí para o que está dizendo. E só sai conversando besteira, sabe? É mais ou menos um mestre tolo, querendo discernir um assunto profundo. Ele vai falar besteira. É um mestre, um neófito. Alguém recém-chegado. Neófito é uma planta, novo. É uma planta nova, sem raiz, sem estrutura, mas querendo se meter em assuntos profundos, sendo que nunca buscou essa profundidade, no Deus da profundidade do conhecimento e da sabedoria. E a gente sai dizendo coisas, e sai magoando todo mundo, e sai machucando, e sai numa bagunça que não convém, mas vocês são maduros e todo mundo consegue compreender e entender o que estamos vendo e ouvindo. E o pior de tudo isto é em nome de Deus que a gente faz essa baderna toda. O pior de tudo é que eu faço tudo isso em nome de Deus. Aí é de lascar. É de desanimar total. Como diz um pastor amigo meu, e o Roger Vane conhece, ele fecha a Bíblia e vai embora. Não aguento ficar aqui, não vou, Deus me perdoe, mas eu vou sair no meio do culto, porque, pelo amor de Deus. E algumas vezes ele fechou a Bíblia e foi embora. Eu digo, rapaz, mas tu é muito ignorante, é muito bruto. Eu não vou dizer o nome dele não, porque muita gente conhece. Se tivesse só a gente aqui não tivesse filmado, eu ia dizer o nome dele. Mas como pode ser que ele peça direito de resposta, a gente não vai dar. Né? Mas na verdade, irmão, tem dia que dá vontade mesmo. Você chega na igreja e vê os irmãos orando, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, vem Espírito Santo, desce Espírito Santo. Meu Deus do céu, eu estou aonde? Em que mundo eu estou? Que o Espírito Santo não conseguiu chegar lá ainda. É mais ou menos um profeta de Baal, que o Elias diz, chama mais alto, quem sabe se ele não está ocupado lá em Nova York, né? Com os crentes mais importantes e tal. Desce Espírito, desce Espírito. Rapaz, o Espírito Santo está em você, ele habita em você, ele se move em você. Não é isso que a gente canta? E a gente fica olhando, não tem base para essas coisas. Mas é natural, né? Infelizmente. As fontes das manifestações, essa aqui é terrível. É o tópico 3, o subtópico 2, que a gente está encerrando agora. As fontes das manifestações espirituais. Deixa eu respirar. Olha só. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens de manifestações espirituais no mundo. Deus, o homem e o diabo. Eu não consigo... Particularmente, eu não consigo formar esse tripé. eu não consigo formar um tripé desse. Deus, o homem e o diabo. Não, eu não consigo formar isso. Olha, ao longo das Escrituras existem 3 poderes, 3 origens. É interessante que João, no capítulo 4, no versículo 24, diz que Deus é Espírito. Somente Deus é Espírito. Sabe? Logo, Ele é a única fonte. Ele é a única fonte espiritual. Não existe uma outra fonte espiritual. Deus é Espírito e Ele
é espírito. E somente ele é espírito. E somente dele emana todas as fontes espirituais. Somente dele. Aí o cara vai dizer, e o homem? Não. O que acontece é que o homem não é espírito. O homem possui espírito porque quem é, Deus que é espírito, deu ao homem uma virtude espiritual. Sabe? Então, é bom a gente colocar que existem algumas discordâncias provocadas no mundo espiritual pelo homem e pelo Satã. Agora dizer que existem 3 forças, não existe 3 forças. Existe um poder absoluto e único, porque ele é, e existem forças criadoras por Deus que resolveu resistir, porque Deus é espírito, mas o homem é um ser criado por Deus e de Deus recebeu um espírito. Quando esse espírito mergulha na sabedoria, no conhecimento de Deus, ele é um espírito aprimorado, amadurecido, pronto para produzir bem para o reino de Deus, pronto para discernir bem no reino de Deus. Quando ele é um espírito preguiçoso, que muito pouco mergulha e quer a profundeza de Deus, não busca ciência e nada sabe de discernimento, ele vive a loucura do não ter Deus. Ele vive a loucura de saciar as suas necessidades. Ele vive os surtos psicóticos que a gente vive. A gente vive surtado, né? A gente vive, nesse caso, o sujeito vive num estado espiritual cru, sem o encontro com a sabedoria, sem o encontro com o conhecimento de Deus. Esse sujeito, esse homem que recebeu de Deus no espírito, mas não amadurece esse espírito por meio do próprio Deus, ele vive um estado espiritual de crueza, ou melhor, de crueldade, né? E o pior, o cara se acostuma com isso, Rogevânio. Ele se acostuma, não, tá bom demais assim. E ele vive uns surtos psicóticos. Ele vive uma loucura espiritual, pastor Oswaldo, que tem dia que ele ora. E quando ele ora, ou quando ele dorme, num sonho ou numa visão, ele vai no céu. Aí outro dia, num sonho ou numa visão, ele está no inferno. E está cheio de crente indo para o céu e para o inferno, e não resolve onde quer ficar. E o cara vai para o céu, volta para o inferno, e vai para o inferno, e volta para o céu, e fica aquele negócio, e quando toma a palavra, fica querendo botar na sua cabeça que aquilo é verdade. É porque ele vive psicoticamente cru. Ele não se amadureceu pelo conhecimento da palavra de Deus, mergulhando na sabedoria de Deus. Ele não está buscando isso. Ele vive o momento da explosão. É como diz um amigo nosso, é mais ou menos um culto pentecostal com muita bagunça, muita zoada. Quando termina não aconteceu nada, só foi barulho. É igual uma tarde de muito raio, muito trovão, muitas nuvens, tudo nublado, e você diz, graças a Deus, hoje vai chover no meu Piauí. Quando é daqui a 20 minutos, o trovão desaparece, as nuvens sobem, some, desaparece, o que você mais queria era chuva, e não chegou. A gente, na maioria das vezes, vive isso aqui. É muito raio, muito trovão, muita coisa, muito movimento, escurece o mundo, de tão nublado que fica, nós acendemos todas as lâmpadas. E pegamos até a lanterna do celular para se locomover dentro de casa, dizendo, graças a Deus, vai chover. Quando daqui a pouco não chove, foi embora, acabou. Então, o homem é isso. O homem, no mundo espiritual, ele desenvolve, ele exerce um papel coadjuvante. Ele é um ajudador de Deus. Ele trabalha contribuindo para Deus. Quando ele quer conhecimento e sabedoria de Deus, quando ele não quer, ele atrapalha. E atrapalhamos muito. Porque nós não queremos. E a gente acha que vai descer do céu. Não, simplesmente para receber uma revelação agora. Receba aí. Receba aí. E nós gostamos disso, né? Receba aí. E receba aí. E receba aí. Não faz sentido, gente. Não vai, não anda. Se a gente não sair dessa, não vamos conseguir. Eu gosto muito da história de Noé, porque o maior sucesso de Noé, pastor Oswaldo, todos que estão ouvindo. Pastor Oswaldo é porque ele teve coragem de sentar bem na frente.
Eu gosto muito do Noé, Rogevânio, e todos os irmãos, porque Noé construiu a arca e teve bicho para botar na arca. Noé foi um cara usado por Deus. Sabe o que está acontecendo com nós? Nós construímos arca e não achamos bicho que quer entrar na nossa arca, porque nós não temos habilidade para ter esse povo. Nós não conseguimos lidar com ninguém. Às vezes eu tenho uma arca bonita, um negócio extraordinário, mas não tenho nada para colocar dentro dele. E às vezes eu tenho muito bicho, mas não tenho coragem de construir arca, porque a arca é produto de conhecimento, de sabedoria. Ou você acha que Noé gastou o tempo que gastou para construir aquela arca porque ele era preguiçoso? O cara trabalhava todo dia, meu amigo, mas tinha dia que ele passava o dia olhando o projeto de Deus, porque ele não estava entendendo. E de ler projeto, o Rogevânio entende. Eu tenho que estudar mais isso aqui, porque o projeto é longo. Rapaz, todo dia o cara estava lutando, estudando o projeto para fazer a arca. E quando ele fez a arca, adquiriu sabedoria, conhecimento de Deus, agora os animais entram na arca de forma espontânea. Noé não saiu no mato caçando com a espingarda, embora, esteja preso, vai matar na arca, escalou o bicho, chegou lá, entra, o bicho entrou de ré com medo do tiro, entrou, fica quieto, vai atrás do outro, cão, fica na porta, não deixa ele sair não, cão sabe fazer muito bem isso, vamos atrás do outro, pegou o leão, bora, esteja preso, você vai, não, quando Noé fez a arca, meu amigo, quando ele construiu, espontaneamente os animais entraram, foi tranquilo, Noé estava só ali olhando e assoviando, ó, que maravilha, rapaz, não é que o projeto deu certo? O nosso problema como homem é que a gente não vai buscar. A gente não quer a profundeza de Deus, não quer o conhecimento de Deus e quer discernir. E aí não consegue discernir sem esses valores absolutos. E a gente sai fazendo e dizendo tanta coisa que é uma esculhambação. E Satã, onde é que fica nisso? Já que diz que é Deus, o homem e Satã. Enquanto o homem é um sujeito secundário na questão espiritual, porque primário é Deus, porque Deus é espírito, e o homem é um sujeito secundário, é o coadjuvante. Onde é que entra o diabo? O diabo não entra em lugar nenhum. Vai entrar no inferno de Zé Fininho. Acabou. Ué, eu não sei por que a gente dá tanta moral para esse camarada. E já foi expulso do céu, é mentiroso, é o pai da mentira. A ele é atribuído matar, roubar e destruir. E a gente de vez em quando quer atribuir a ele um valor extraordinário. Não é ninguém. Não tem nem pontuação no ranking do mundo espiritual para botar esse sujeito. Ele já é um excluído definitivamente. O que ele sabe fazer é mentir, roubar, matar e destruir. É o pai da mentira. Vive em treva porque nele não habita luz nenhuma. É impossível viver na luz. É impossível dele brotar luz. É impossível. E a gente faz questão de nas nossas mensagens ficar porque Deus, nem Deus, e não sei o que, e diabo, e papapá, e diabo, e diabo, e diabo. Tem vezes que a gente chega o cara está pregando, ele fala 50 vezes em diabo e 2 vezes em Jesus. É uma preocupação danada com o diabo, eu quero saber de diabo. Jesus já resolveu o meu problema, já me libertou, me colocou num trono de luz. E eu estou na luz, como na luz ele está, e o sangue de Jesus Cristo nos purificou de toda dureza de serviço. Devemos acreditar assim, mesmo no nosso estado de dificuldade que nós temos, porque somos pecadores ainda. Mas nós devemos acreditar assim e entender assim. E não existe uma outra história. Então, se a gente esquecer o encardido, como diz o padre, se a gente esquecer o encardido e enriquecer as nossas mensagens no amor, na compreensão, na sustentação dos mais fracos, a gente vai ganhar mais. É melhor pegar um irmão fraquinho, que cai e levanta, eu carregar ele nos braços da compreensão, nos braços do acolhimento, do que ficar metendo Satã na vida dele. Porque acusado ele já está, tanto é que ele vive ali moribundo permanentemente. Ele já está moribundo, coitado, fraquinho, triste, meu Deus, como é que vai ser e tal. Se eu, como conhecedor das Escrituras, não conseguir carregar ele nos braços do acolhimento, nos braços da liberdade, nos braços do amor, e ficar metendo medo no cara, o cara não vai amadurecer nunca. Ele vai pensar que Jesus é desse jeito, é um cara tão ruim quanto Satã, é mais acusador que Satã. Aí o pessoal não gosta porque diz que sempre quando eu falo essas coisas, parece que eu estou facilitando muita coisa para o povo. Não, eu não facilito nada, muito pelo contrário. Tu acha que, não tem nada de facilidade em nós não, meu irmão. Não tem nada de facilidade em nós. Se alguém é facilitador, é o Espírito Santo. Porque quando ele foi nos dado com o título de paracleto, ajudador, facilitador. Sabe?
Então esse negócio de ficar metendo medo, o cara já está detonado e metendo medo, não resolve, né? Um dia, para encerrar aqui, que as classes vai vir para cá, Flávio? Vai? Então vamos esperar eles aqui. Quando eles chegarem, vocês já têm recebido a palavra. Um dia eu estava na igreja, Roger, e Flávio, e Francisco, eu não sei o nome de todos os irmãos, e Herbert, e as irmãs eu não sei o nome, é uma vergonha, mas, e vocês irmãs também. Eu estava na igreja juntamente com o pastor, terminou o culto, pastor, ficou um obreiro lá. Aí terminou o culto, ele veio chorando. Eu era o co-pastor e o pastor era um amigo meu. É um amigo meu. Aí ele chegou chorando depois do culto, falou, eu pedi para vocês ficarem que eu preciso demais falar com vocês. O que é que você quer, irmão? Aí ele se ajoelhou e falou, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso ser castigado. Eu preciso, e começou a chorar. Aí chora. Aí chorou. Quando terminou, para que a disciplina? Você já está disciplinado pela sua mente. Você está num estado de quebrantamento, de choro e de lamento terrível. Tu acha que eu vou te matar mais ainda? O que tu está vivendo, se a gente jogar mais bronca em cima de você, é acabar de matar. Você precisa agora de amor. Você precisa agora de aconselhamento para deixar as práticas. Você precisa de arrependimento. Você não precisa que eu te arrebente mais ainda e leve o seu caso a público e acabe de te matar. Porque castigado e disciplinado você já está. Ninguém precisou juntar o conselho de pastores e disciplinar Judas. Ele já estava tão disciplinado, mas tão perturbado, que cometeu o que cometeu. Judas, o que traiu Jesus. Sabe? Agora, nós somos mestres nisso. O dom de revelação não é para sair procurando pecado. Eu descobri o pecado de Francisco. Grande coisa que você descobriu é o que eu mais tenho. Eu quero que você descubra a virtude. Vai ser difícil. Pecado não precisa não, bacana. Pecado você vê de longe. E tem mais uma. Para me acusar pelos meus pecados, eu não preciso dos meus irmãos, não. Os meus inimigos já fazem isso. Para me matar pelos meus pecados, eu não preciso dos meus irmãos e dos meus amigos. Os meus inimigos já fazem isso espontaneamente. Sabe? Agora, para me ajudar a ser restaurado, eu preciso dos meus amigos e dos meus irmãos. Porque o cara que me matava, ele já está lá de fuzil armado. Sabe? Já está de fuzil armado e me acusando toda hora. Então, repetindo, para matar eu não preciso de irmão. Os meus inimigos já matam. Para procurar meus defeitos, não preciso de irmão e de amigo. Porque meus amigos, eu como amigo de vocês, eu tenho que ver em vocês as virtudes. Porque os problemas, já está todo mundo vendo. Nós estamos num estado de aperfeiçoamento. De uma revelação tirada de véu, e descobertas, e grandes descobertas. E à medida que eu vou descobrindo em Cristo Jesus o meu libertador, eu vou melhorando. E algumas práticas ruins eu vou deixando, e melhorando em outras, e vou melhorando até um dia poder viver uma eternidade mais satisfeito. Sabe? Amém? Glória a Deus. Terminou o horário, os irmãos estão chegando, e agora os irmãos estão com a palavra. Deus abençoe, obrigado a vocês. Que nós continuemos buscando essa sabedoria, esse conhecimento, para somente assim conseguir discernir as coisas. Amém? Pastor Flávio, Deus abençoe. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe o presbítero Francisco. Ministrou nesta manhã sobre os dons espirituais. Amém? Nós vamos estar quente, né, irmãos? Meu Deus. Já começou a esquentar agora o mês da seca, né? Vamos agora estar no relatório. Cordeirinhos em Cristo. Cordeiro de Cristo, matriculado 11,
ausente 5, presente 6, total 6, revista 1, Bíblia 1, revista 5, oferta R$1. Amigos de Deus. Glória a Deus. Matriculado 8, ausente 6, presente 2, visitante 1, total 3, Bíblia 1, revista 2, oferta R$2,20. Geração Vida não chegou. Geração Vida, matriculados 14, ausente 3, presença 11, visitante não houve, total 11, Bíblias 9, oferta R$4. Vamos lá, guerreiro de Cristo. Agora é nós. Vamos ler Verdade Prática, irmãos. Vamos lá? Verdade prática, lição 3. Todos já aberto? 1, 2 e... Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Amém? Palmas para nós, irmãos. Guerreiro de Cristo, matriculados 26, ausente 11, presente 15, visitante 1, total 16, Bíblias 14, revista 14, oferta R$11. Total geral, matriculados 59, ausentes 25, presentes 34, visitante 1, total 35, Bíblias 25, revista 21, oferta R$18,25. Amém? Pastor está com oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, eu estava observando o nosso presbítero Francisco falar, e uma coisa que nós temos deixado muito de lado é de fazer prova dos Espíritos, né? As Sagradas Escrituras diz que nós precisamos fazer prova. Nós precisamos provar, porque o que a gente vê hoje em dia são as pessoas olhando, vendo pregação maravilhosa, uma oratória muito linda, aquele avivamento ali naquele momento, e a gente às vezes até mergulha de cabeça achando que aquilo vem da parte de Deus, e muitas vezes não vem. Deus manda que nós temos que fazer prova disso, porque se não fizermos prova, nós seremos enganados, porque a palavra de Deus diz que o anjo maligno, ele se passa por anjo de luz. E nós às vezes nos iludimos com o movimento dentro da igreja, nos iludimos com isso. Mas nós precisamos fazer prova. Ou seja, pelo fruto se conhece a árvore. O pastor Francismar falou muito bem aqui no domingo passado sobre o batismo com o Espírito Santo. E o que ele deixou na minha mente aqui é de que se não tiver amor, não tem batismo com o Espírito Santo não, tá? Não tem. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, com certeza ele ama. E nós precisamos atentar para isso. Como é que é nosso tema de hoje à noite? Quem sabe? Muitos dormem, ou seja, há muitos que dormem aí, né? É o nosso tema, encaixa bem certinho. Tem muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente. Então, meus amados, vamos estar aqui às 18 horas, vamos convidar alguém para estar conosco. Essa igreja depende de você, essa igreja depende de mim, para que nós possamos estar convidando as pessoas que estão sofrendo aí fora. E eu conto com essa igreja para fazer esse trabalho, amém? Vamos colocar de pé, vamos encerrar. Tem mais algum aviso para dar? Não? Não, né? Então vamos orar a Deus e encerrar, para nós estarmos aqui às 18 horas, em nome de Jesus, amém? Soberano Pai que estás nos céus,
Em nome do teu Filho amado Jesus, eu agradeço a ministração da tua palavra nesta manhã. Eu agradeço, meu Deus e meu Pai, pela sabedoria, Senhor amado, que o Senhor tem trazido à membresia desta igreja, que tem trazido a estes obreiros. Agora, meu Deus e meu Pai, abençoa o culto, Senhor, que nós possamos ser despertados pela mensagem logo mais à noite. Há uma mensagem forte, Senhor, nesses dias tão difíceis. Pai eterno, Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por mais uma escola bíblica dominical ministrada aqui nesta manhã. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste teu povo, e todos digam. Quem disse amém, convida seu irmão para estar conosco logo mais às 18 horas.